De volta com o programa Justiça em Ação. Lembrando que hoje, como eu falei no bloco anterior, teremos um apanhado, um resumo do que foi o Justiça em Ação até aqui. 2 anos de programa, mas parece que já tem uma vida, né? Que já estamos aí pela repercussão. Desculpa, 2 meses, não 2 anos. 2 meses de programa, mas parece que já tem 2 anos. Parece que já temos uma vida devido à repercussão. Primeira entrevista dessa retrospectiva vai ser com a doutora Kazumi, que ela estava até então como delegada especial da Delegacia da Mulher. Ela falou da Lei Maria da Penha, dessa relação homem-mulher, das agressões que a mulher sofre, não só fisicamente, mas psicologicamente. Foi uma entrevista fenomenal da doutora Kazumi, é o que vamos ver agora no Justiça em Ação. Queria que a senhora falasse efetivamente quais foram os avanços pós-Lei Maria da Penha. Não se tenha dúvida que a Lei Maria da Penha ela foi um marco no enfrentamento à violência contra a mulher, a violência de gênero mais especificamente, e mais ainda a violência doméstica e familiar, que foi o tema tratado pela Lei Maria da Penha. Então, nesses 10 anos de existência da Lei Maria da Penha, a gente pode avaliar como altamente positivo os resultados, os avanços que se conseguiu alcançar, mas também sabendo que a lei por si só não é capaz de transformar a realidade, porque a gente sabe que, na verdade, o que se está combatendo é uma cultura machista e patriarcal que ensina homens e mulheres a acharem que a violência é natural dentro das relações domésticas e familiares. Então é isso que a Lei Maria da Penha veio trazer e veio combater. E sobre isso, pegando um gancho, tem até ditados como em briga de marido e mulher não se mete a colher, justamente o que a senhora tem falado, que é essa questão cultural. E eu percebo, doutor, e me corrija se eu estiver errado, que combateu principalmente a falta de informação efetiva na população. Eu percebo que a população tem se informado mais, não só na base da pirâmide, como na população mais pobre, mas também nas classes mais altas, né? Exatamente. Dentre os avanços que a lei trouxe, foi exatamente essa maior informação acerca dos direitos da mulher, a compreensão do fenômeno da violência de gênero, que não é apenas aquela violência que a afeta fisicamente, mas é uma violência em todos os sentidos, em vários aspectos de sua vida, inclusive quando lhe é cerceada oportunidades dentro do mercado de trabalho, quando ela é discriminada por qualquer situação, mas em função de ser mulher. Então, assim, tudo isso foi visibilizado após a Lei Maria da Penha, então por isso que eu também marco que ela foi um grande instrumento de luta pela garantia dos direitos da mulher. Então, assim, ela veio mesmo para fazer com que essa discussão acontecesse, para que as pessoas realmente conseguissem transformar as suas relações e as suas vidas. Então, não existe só a violência física, né? Existem outros tipos de violência, né? Exatamente. Inclusive, a gente pode notar essa mudança, essa transformação, né, nessa concepção do que é violência, pelos registros que se faz na Delegacia da Mulher. Nós observamos atualmente que, inclusive, os números de registros relativos a violências psicológicas, elas superam os números de registros relativos a violências físicas. Então, aí as violências psicológicas traduzidas em injúrias, calúnias, difamações, ameaças, que inclusive é o mais denunciado não só aqui em São Luís do Maranhão, como no Maranhão inteiro e no Brasil inteiro também, é o tipo de crime mais denunciado nas delegacias da mulher. Então, assim, a população feminina, ela está tendo essa concepção de que a violência não é apenas aquela física, mas também que a atinge de maneira que possa, inclusive, ter sua vida cerceada em função da ameaça do mal prometido pelo seu companheiro, pelo seu namorado ou ex. E essa violência psicológica, ela deixa marcas tão fortes quanto as físicas, até porque a gente percebe que a mulher fica deprimida posteriormente e age muito em consequência dessa violência psicológica, né? Inclusive também dentro dos debates relativos à questão da violência contra a mulher, nós costumamos também falar que às vezes a violência psicológica ela mata pior do que a própria violência física, porque primeiro ela retira da mulher a capacidade de acreditar nela mesma, retira a autoestima, faz com que ela desenvolva doenças psicossomáticas em função da violência, das situações de violência vivenciadas no seu cotidiano, em função da síndrome do pânico que ela desenvolveu, da depressão que ela desenvolveu, até do próprio suicídio. Então, assim, uma série de situações podem ser desencadeadas em função da violência psicológica a que ela está submetida. Até porque também dentro de uma relação, principalmente amorosa,
em que ela está inserida, em que ela aguenta e que ela suporta em nome de uma série de situações, em função dos filhos, em função da dependência afetiva, em função da dependência econômica, tudo isso faz com que, em algum momento, ela não suporte mais aquela situação e que esses problemas, de fato, venham a acontecer. E essa violência, doutora, a lei ela ampara a violência do marido com a esposa ou abrange mais essa questão? Não, ela é mais abrangente. Inclusive, ela pode alcançar relações como, por exemplo, entre namorados, entre ex-namorados, pai com filho, tio com sobrinha. Não trata-se apenas de relação amorosa? Não trata-se apenas de relação amorosa. Então, assim, ela é bem mais abrangente. Sendo identificado como relação doméstica ou familiar, isso pode ser inserido nos preceitos da Lei Maria da Penha. Entrevista fenomenal com a doutora Kazumi, esclarecedora, realmente uma pessoa fenomenal. Também tivemos outro delegado, Henrique Mesquita. Doutor Henrique falou sobre a vida de um concurseiro. Doutor Henrique tentou fazer concurso público, ele fez concurso público durante 6 vezes. E só na 6ª vez que foi aprovado para delegado da Polícia Civil. E eu tirei algumas dúvidas sobre essa questão de concurseiro, se o concurseiro ele realmente rala estudando para tentar atingir o objetivo que é passar num concurso público. Vamos ver essa entrevista com o doutor Henrique Mesquita. O senhor já sabia, enquanto estudante de Direito, que o senhor queria ser delegado de polícia? Não, na verdade não. Eu ingressei no curso de Direito, por acaso, fazia um outro curso, né? Em 2006 tive a felicidade de ser aprovado no curso vestibular da UFMA. E durante o curso também eu não tinha uma noção do que eu queria. Eu já era funcionário público, policial, mas não tinha uma noção do que eu queria fazer quando concluísse. Como todo estudante de Direito, a primeira meta é advogar, né? Mas já no final do curso eu já fui me decidindo por prestar concurso. Ainda não um definido assim, mas já tinha essa meta de me preparar para concurso. A gente percebe também que existe meio que uma turma profissional em concurso público. É a turma que viaja até o Brasil todo para fazer, exemplo disso, eu tenho um amigo que ele foi recentemente, mês passado, fazer um concurso público no Paraná. Então a turma chega a ficar se conhecendo, né? Sim. Fica estreitando relação via rede social. O senhor fez outros concursos em outros estados também? Sim, eu fiz uma peregrinação pelo país. Fiz aproximadamente 5 concursos, né? E esse que eu fui aprovado foi o 6º. Mas o meu foco inicial era a Defensoria Pública. Sim. Eu prestei concurso no Acre, Rondônia, Paraná, e meu primeiro concurso, assim que eu me formei, foi justamente a Defensoria do Estado do Maranhão. Bom, tratando um pouco da sua profissão, delegado de polícia, está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal um projeto de emenda constitucional para acrescentar um parágrafo ao artigo 144 da Constituição para dar mais autonomia à polícia, né? Para que a polícia consiga a independência funcional. E a minha pergunta é, a que ponto essa independência funcional pode atingir efetivamente a sociedade caso seja aprovada essa emenda? A sociedade só tem a ganhar, né, com esse tipo com essa aprovação dessa PEC. Porque uma Polícia Federal autônoma, né, do ponto de vista funcional e também do ponto de vista financeiro, sim, é importantíssimo, justamente para combate a esses crimes de colarinho branco, né? A gente está em época de Lava Jato, né, e a gente tem observado o trabalho excelente que a Polícia Federal tem feito no âmbito nacional, prendendo figuras políticas, públicas, né, do cenário nacional. Então, isso só vem ratificar, né, a importância da aprovação desse tipo de proposta, né? Fortalece as polícias judiciárias, né? Porque não adianta você ter uma polícia que só prende a base, né, e acaba não atingindo os altos escalões. Sim. Então é importantíssimo, a sociedade só tem a ganhar, principalmente no combate à corrupção. Você assistindo essa entrevista, você percebe que é possível. É possível realmente sonhar em fazer um concurso. Doutor Henrique, né, que enquanto estudante de Direito, tinha essa vontade de ser realmente um delegado. Enfim, vamos à próxima entrevista? Doutor Henrique Permuter, grande profissional da área jurídica, que trouxe algumas informações
sobre o Estatuto do Desarmamento. Um tema polêmico, muitos são a favor do Estatuto, outros não são tão a favor, né, assim, e nós vamos ver essa reportagem, na verdade, a entrevista aqui em estúdio com o doutor Henrique Permuter, delegado de polícia. Veja, o que é o Estatuto do Desarmamento? Olha, o Estatuto do Desarmamento é uma lei federal, Lei 10.826, que foi pensada na época do primeiro mandato do presidente Lula para regular a posse e o uso de arma de fogo e a circulação de arma de fogo no país. A questão é que essa lei não nasceu com uma ideia isenta. Ela veio permeada de questões ideológicas, veio permeada de preconceitos, e acabou que ela atingiu o seu objetivo de forma inversa. Por quê? Se o objetivo era desarmar, não foi desarmado quem deveria ter sido. Os bandidos. Os bandidos. Então, o que aconteceu? Se criou uma série de restrições à posse, ao uso, se dificultou a aquisição de armamento, mas o que é interessante dizer que na época da Inquisição, 1540 e tanto, teve um italiano chamado Cesare Beccaria, ele escreveu um livro chamado De Delite e das Penas, né? Dos Delitos e das Penas, e que ele já dizia naquele tempo que leis de desarmamentos, elas só atingem quem não está disposto a cometer crime algum. Então, o que acontece? Foram feitas várias campanhas de desarmamento, e não se tem um único exemplo de um criminoso que tenha ido entregar a sua arma. De forma que a sociedade, as pessoas de bem, voluntariamente entregaram o seu armamento, as pessoas que são honestas, que ficaram com medo de ter uma arma clandestina em casa, e a criminalidade completamente armada, e esse quadro foi se agravando. De forma que hoje nós temos uma legislação penal ruim, nós temos uma legislação processual ruim, nós temos uma criminalidade violenta e temos uma sociedade acuada. Eu pergunto, quem se sente seguro? Segundo bloco, 3 profissionais da área jurídica, 3 delegados que tivemos aqui no Justiça em Ação. Vou de intervalo, terceiro bloco está fenomenal, também continuando aí com essa retrospectiva, daqui a pouquinho eu volto.